Olá, turma do sexto ano. Vamos para mais uma aula sobre figuras geométricas planas. Vamos trabalhar o assunto sobre simetria. Simetria. Veja como podemos construir uma boneca de papel com recorte e dobradura. Então, gente, vamos analisar aqui. Então, primeira parte. Primeiro, vocês vão pegar uma folha de caderno. Vocês vão desenhar dessa maneira aqui, tá vendo? Primeiro passo. Dobrou ela, desenhou, ok. A partir daí, vocês vão traçar um risco. Lembra aqui, ó, tá o lápis aqui indicando. Após aí, vocês vão recortar ela, certo? Ó, certinho. Após daí, a hora que vocês recortar, o que vocês vão fazer, gente? Vão abrir ela. Então, observa que ela formou o que, gente? Por fim, vocês vão observar que tínhamos o que, ó? Um link. Ou ficou um link, ó. É uma boneca com duas partes iguais. Tanto a primeira como a segunda parte são idênticas. Então, por isso que a gente se fala que foi marcado um eixo de simetria. O que seria o eixo de simetria? Então, gente, ambas as partes têm que ter o mesmo tamanho, o mesmo formato. Então, tanto essa primeira parte aqui, desse lado aqui, tem que ser igual a esta, certo? Não pode ter nada diferente. Qualquer detalhe diferente já não é simetria. Tipo essa borboleta. Vamos analisar essa borboleta aqui, ó. Nessa borboleta, você pode observar que tanto essa parte daqui, ó, como essa daqui, elas são idênticas, ok? Se elas são idênticas, ela é simétrica. A mesma coisa essa bandeira, ó, se você traçar essa parte daqui com esta daqui, ó, elas também é idênticas, então é simétricas. Já nos mesmos a seguir, as figuras não têm eixo de simetria. Então, observa a mão. Você pode observar que esse polegar aqui, ó, ele não é igual a esse dedinho daqui. Nós temos esse outro dedo, também não é igual a este. Então, por isso que ele já não é simétrico. O sapato é a mesma coisa. Se você cortar aqui, ó, esse lado aqui é diferente desse. Então, não é simétrico. A mesma coisa é a chaleira, ó, são diferentes. Então, caso ela não tenha eixo de simetria, é chamada de assimétrica. Então, essas de cima é simétrica e a de baixo é chamada de assimétrica, ok? Vamos nos trevos. O trevo, vocês podem observar, gente, que o trevo, a folha de trevo, ele pode observar que ele pode possuir mais de um eixo de simetria. Se eu pegar essa parte aqui, ó, ela vai ser idêntica a essa outra de baixo, ó. Se você cortar aqui, ela vai ser idêntica a de cima. Se você cortar aqui ao meio, essas duas folhinhas aqui vai ser igual a essas aqui. A mesma coisa, se você cortar aqui, ó, a de baixo vai ser igual a de cima. Então ela possui mais de um eixo de simetria. Então tem figuras que pode acontecer isso. Simetria entre duas figuras. Então observa a primeira daqui. Vamos lá, duas figuras podem ser simétricas em relação a um eixo. Neste caso, dizemos que elas são simétricas por refração. Ou seja, uma figura representa a imagem refletida da outra. A professora de Gustavo entregou duas folhas com figuras separadas por um eixo e pediu para os alunos que verificassem se elas são simétricas em relação ao eixo. Para fazer a verificação, Gustavo dobrou as folhas sobre o eixo e observou que as imagens se coincidiram. Gente, observa o que aconteceu. Então, ó, você vai pegar essa primeira figura e vai ver se ela se encaixa em cima dessa daqui. Ó. O que aconteceu, ó, na hora que ele virou, ela se encaixou, certo? Então, observa que tanto essa de baixo como essa de cima, elas se coincidiram uma com a outra, então por isso que é chamado de simetria. Agora já vamos observar essa, são os mesmos desenhos, porém, será que elas vão se encaixar uma em cima da outra? Na hora que virar, gente, observa que ela ficou diferente. Observe que uma não encaixou em cima da outra. Então significa que elas não são simétricas nessa situação, tá? Ó. Ao dobrar a primeira folha, observou que as figuras coincidiram, ou seja, elas simétricas em relação ao eixo. Então, nos casos da de cima, recebeu o nome de simetria. Já agora que, ao dobrar a segunda folha, Gustavo notou que as figuras não se sobrepunham, ou seja, elas não são simétricas em relação ao eixo. Então, essas aqui não é simétricas em relação ao eixo. Então, essa foi a aula sobre simetria. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.